Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 8 do Colégio Naval de 1994. O número 1 sobre a raiz quarta de 2 raiz de 2 mais 3 é igual a qual dessas alternativas? Então perceba que, antes de começarmos a fazer as contas propriamente dita, note que 3 é maior do que 2 raiz de 2. E por que 3 é maior do que 2 raiz de 2? Bom, para a gente analisar a desigualdade entre dois números positivos, a gente percebe que esta desigualdade aqui é equivalente ao eu pegar o quadrado desse e comparar com o quadrado desse. O quadrado de 3 é 9 e o quadrado de 2 raiz de 2, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de raiz de 2 é 2. 4 vezes 2 dá 8, então 9 é maior do que 8. Então, este número daqui, o 3, é maior do que raiz de 2, do que 2 raiz de 2, melhor dizendo, porque o 9 é maior do que 8. Essas duas desigualdades aqui, elas são equivalentes, né? Para eu vir daqui para cá, basta eu extrair a raiz quadrada. Então, perceba o seguinte, ó, que aquele número dali, 1 sobre a raiz quarta de 3 mais 2 raiz de 2, então eu já vou colocar o 3 aqui na frente do 2 raiz de 2, porque ele é maior. Essa fração aqui, ó, se a gente racionalizá-la, e como que a gente pode racionalizar? A gente pode multiplicar este número daqui por esse, ó, pela raiz quarta de 3 menos 2 raiz de 2, dividido pela raiz quarta de 3 menos 2 raiz de 2. Assim a gente vai conseguir racionalizar este número, né? Esse número daqui é exatamente igual a esse, porque a gente só pegou ele e multiplicamos pelo número 1, que é esse aqui. Esse aqui é o número 1. Né? Estamos racionalizando. Então, tudo isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a raiz quarta de 3 menos 2 raiz de 2, dividido, né, pelo produto dessas duas raízes aqui, ó. Só que quando a gente fizer o produto dessas duas raízes quartas, isso é igual à raiz quarta do produto, né? A raiz quarta de x vezes a raiz quarta de y é igual à raiz quarta de x vezes y. Então vamos colocar assim, ó. Vamos colocar que o produto entre esses dois números, entre essa raiz quarta e essa raiz quarta, é igual a raiz quarta de 3 mais 2 raiz de 2 vezes 3 menos 2 raiz de 2. Né? E agora, o que nós podemos fazer? A gente vai usar um produto notável para esse número daqui de baixo. Ó. O 3 mais 2 raiz de 2 e o 3 menos 2 raiz de 2. Então, tudo isso aqui é igual a raiz quarta de 3 menos 2 raiz de 2 no numerador, dividido. Então, vamos usar esse produto notável aqui. Ó. O a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Isso vale para quaisquer a e b pertencentes aos reais. Então, aqui tomando o a como sendo igual ao 3 e o b como sendo igual a 2 raiz de 2, então, esse valor é igual a raiz quarta de 3 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Só que a gente sabe que 2 raiz de 2 ao quadrado é igual a 8, né? Como a gente viu ali, né? Menos 8, usando esse produto notável aqui. Só que 3 ao quadrado dá 9, menos 8 dá 1. Então vai ficar apenas raiz quarta de 3 menos 2, raiz de 2, né? Isso daqui dividido por 1, porque a raiz quarta de 1 é igual a 1. Então temos que este número aqui denunciado é exatamente igual a esse. Mas a gente pode escrever ainda esse número assim, ó, como a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2. A gente pode sempre escrever a raiz quadrada de um número, né, como sendo a raiz quadrada da raiz quadrada. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever este valor aqui, nós vamos tentar escrever o 3 menos 2 raiz de 2 como um número que é um quadrado perfeito escrito desta forma aqui, ó, raiz de a menos raiz de b ao quadrado. E se a gente conseguir escrever o raiz de a menos raiz de b ao quadrado como sendo igual a este número, então a gente vai poder substituir aqui dentro, ó, por
raiz de A menos raiz de B ao quadrado, e daí a gente vai poder cancelar uma raiz e ficar só com essa raiz externa, né? Então é isso que nós vamos tentar fazer, né? Vamos tentar procurar A e B que satisfazem essa igualdade aqui, A e B positivos. Então perceba que isso daqui ao quadrado é igual a A, né? Menos, ou melhor, mais B, menos 2 vezes raiz de A vezes raiz de B. Isso é igual a A mais B menos 4 vezes A vezes B, né? A gente pode passar o 2 para dentro aqui da raiz, né? A gente pode juntar as raízes também, né? Então fica toda essa parte aqui é menos raiz quadrada de 4A vezes B. Então, perceba que aqui a gente pode escrever assim, ó, como 3 menos. A gente pode também colocar esse 2 para dentro da raiz, né? Ele vai para lá como 4, daí fica 4 vezes 2, 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, nós queremos encontrar dois valores A e B, tais que 3 menos raiz de 8 é igual a A mais B menos a raiz quadrada de 4A vezes B. Né? Será que existem tais números, né? Será que existem dois números, A e B, né? Tais que A mais B é igual a 3 e 4 vezes A vezes B é igual a 8? Ou seja, A mais B igual a 3 e A vezes B igual a 2? Será que existem dois números A e B tais que a soma é igual a 3 e que o produto é igual a 2? Existe, né? Por exemplo, A igual a 2 e B igual a 1. A soma dá 3 e o produto dá 2. Daqui a gente pode também sair para uma equação do segundo grau, né? Substituindo, isolando uma dessas letras aqui, né? Colocando aqui, por exemplo, A é igual a 3 menos B. Então a gente pode substituir no lugar do A o 3 menos B e chegar numa equação do segundo grau e a gente vai encontrar esses dois valores aqui, 2 e 1. Portanto, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, que este número daqui, o 3 menos 2 raiz de 2, ele pode ser escrito assim, né? Ele pode ser escrito como raiz de A menos raiz de B ao quadrado, em que o A é igual a 2 e o B é igual a 1. Então isso daqui ó, fica assim, ó. A gente pode escrever como raiz de A menos raiz de B ao quadrado, o A vale 2, o B vale 1, tudo isso daqui ao quadrado. Ou seja, raiz de 2 menos 1 ao quadrado. E perceba que o raiz de 2, ele é maior do que 1, né? O raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, este número daqui, ele pode ser escrito assim, ó, vamos colocar aqui, ó. Esse número, ele pode ser escrito como a raiz quadrada, né? Da raiz quadrada de raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Isso daqui é igual a raiz quadrada do módulo de raiz de 2 menos 1, né? Porque a raiz quadrada de um número x ao quadrado, no caso aqui o x seria o raiz de 2 menos 1, é o módulo de x. Mas, como eu falei para vocês, o raiz de 2 é maior do que o raiz de 1. Então, daqui, a gente conclui o seguinte, ó, e tudo isso vai ser igual a raiz quadrada de raiz de 2 menos 1, porque o módulo de raiz de 2 menos 1 é o próprio raiz de 2 menos 1, porque raiz de 2 é maior do que 1. E, portanto, este número, 1 sobre a raiz quarta de 2 raiz de 2 mais 3, é a raiz quadrada de raiz de 2 menos 1. Resposta, letra C. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.